Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais em um episódio do Além do Jogo e hoje trouxemos os nossos convidados, o Paulo Kirchner, que é atleta e treinador, e também o Douglas, mais conhecido como Bigode, que é atleta. Então vamos iniciar o nosso bate-papo. Queria entender um pouquinho, Douglas, como é que foi o teu início no esporte, né? O que te cativava, como é que foi o teu começo? Comecei no ano de 2015, até estava relembrando esses dias aí. Estou fazendo 10 anos já na parte do ciclismo. Eu iniciei no esporte, no ciclismo, por causa que eu saí do exército, fiquei uma época no exército, e quando eu saí, eu pensava, vou ter que fazer alguma coisa, voltar a correr, porque lá nós tinha todo um treinamento, né? Falei, vou ter que correr, fazer algum esporte, alguma coisa. E gostava da bicicleta e iniciei na época vou começar a pedalar, né? Ir pro trabalho. E foi começando, no começo foi só um passeio devagarinho, depois foi se tornando uma coisa maior, né? E quanto tempo que demorou para você amadurecer a ideia e trazer essa situação do ciclismo para a parte competitiva para você? Então, isso foi um trabalho de formiguinha, né? A gente começa no início ali, vai devagarinho testando o teu corpo, vendo a tua melhor forma, né? E eu sou muito assim competitivo, né, comigo mesmo, e vejo alguém na minha frente, vou ter que chegar naquele cara, vou ter que encostar, vou ter que ser melhor que ele, né? Aí que começou a brincadeira a criar graça, né, vamos dizer assim, né? Então eu via aquele cara na frente e tentava acompanhar. Passava mal, ficava ruim. E assim foi evoluindo, até que uma hora eu me senti bem, né? E conforme tinha as provinhas aí em Chapecó na época, aí a gente começou a ir, começou a pegar gosto pelo negócio e não parou mais, né? E como é que foi esse processo de iniciar a questão de treinamento para a modalidade? Então, aí que a chave virou, né? Por causa que tu só andar por um esporte ou ir trabalhar é uma coisa, né? Andar por um hobby, assim, né? Mas agora tu treinar, baixar a cabeça e saber que tu tá treinando para aquilo, para melhorar, é um pouco mais ardido, um pouco mais doído, né? Porque tu vamos dizer assim, a corrida, o teu treino é muito mais forte que a tua corrida, né? Então tu treina muito mais tu treina, um exemplo, 20 dias para correr uma prova em um dia, né? Então tu tem que performar muito bem, treinar muito bem, focar também, né? Então tem que seguir a risca, né? O que é passado, né? Os treinamentos, a planilha, né? Uhum. Paulinho, sobre essa questão do treinamento, como é que é organizado então a parte dos treinamentos para os atletas? Muitas vezes a gente vê a especificidade de cada um, né? Então, cada prova tem que ter um objetivo, né? Tem muitas provas no ano que as pessoas participam só por participar, pegar experiência, e tem as provas-alvos, né? Então, muitas vezes vê com atletas quais são as provas-alvos e foca nelas, né? Muitas vezes, para você chegar, digamos assim, no pico, no evento principal, é um planejamento de uns 3 meses antes, né? Que é focado estritamente nessa prova, nesse evento que você vai querer performar bem, né? Então, é estudado muitas vezes a altimetria, o trajeto, o tipo do evento, o tipo da prova, se é duro, se é plano ou não, para a pessoa conseguir andar bem nesse dia, né? Que interessante. E sobre o volume de treinamento, como é que geralmente os treinadores organizam em relação à força, quais são os exercícios específicos, como é que é organizada a parte do treinamento no ciclismo? O volume de treino, todo treinamento existe, né, os ciclos, né? Então tem a parte da base, né, que tem um volume um pouquinho maior, com os estímulos um pouquinho maiores, e próximo, nos meses, nas semanas que antecedem, né, é feito os estímulos mais curtos, né, com menos volume, para você tá mais descansado e com mais potência, né? Então o treinamento muitas vezes a gente treina com medidor de frequência cardíaca ou potência, né? Quem tem essa opção, né? Que hoje está muito mais estudado essa questão de treinamento em potência, porque é muito mais fácil, a resposta é muito mais rápida, né? Hoje, conforme a pedalada que você dá, você gera watts. Então esses watts, na hora eles já passam para a bicicleta, já dá o retorno. A frequência cardíaca ela demora muito. Sim. Né? Então profissionais que querem performar bem, muitas vezes usam medidores de potência, né? Mas é um custo muito elevado, né? Nada que a frequência cardíaca ou a percepção de esforço consegue chegar lá também, né? Mas são ciclos, né? Muitas vezes 3 semanas, 4 semanas, né? Que você tem que se preparar para chegar no objetivo que você quer.
E geralmente esses treinamentos eles envolvem trabalho em academia ou é especificamente na bike? Como que funciona? O ideal, como todo esporte, tem que ter um fortalecimento, né? Então não adianta você só ficar na bicicleta. Claro, existem vários perfis de ciclistas, né? De atletas. Então tem atletas que andam bem no plano, tem atletas que andam bem na montanha. Então, né, você vai querer ser um escalador. Você não vai poder ir na academia puxar muito ferro, né, para os braços, porque você tem que ser leve. Quanto mais leve, melhor. Né? Já um atleta de pista, né, um atleta de provas planas, tem que ser forte. Então ali você tem um trabalho maior, né, nos membros superiores também. Então a academia hoje é muito importante também, né, para otimizar o rendimento com o ciclista. E não só a academia também, né? A parte da alimentação, a parte do sono e a parte do treinamento, né? Então não adianta você se matar treinando, né, e deixar de lado esses outros itens aí. A parte mais complicada muitas vezes é provas com chuva, né? Então eu participei de um brasileiro em 2006, se não me engano, e era a chuva do início ao fim, né? Então parecia que você estava dando um sabão. Então cada volta você levava 2, 3 tombos, levantava, ia embora, carregava a bicicleta nas costas, né? Provas com chuva é muito desafiador, né? Tem que ter muita habilidade e muita técnica, né? E ter o equipamento certo. Dentro do ciclismo tem diversas modalidades e cada modalidade tem a sua demanda. Então, Paulinho, eu gostaria que tu dividisse com a gente nessas modalidades principais que são praticadas, né, que tem as competições e os pontos que geralmente os atletas optam por aquela modalidade, né, um perfil específico. Conversa um pouquinho mais sobre isso. Eu e o Ineu muitas vezes tem um perfil parecido, né? Ele é magro, né? Então muitas vezes as provas que a gente consegue andar bem são provas com muita subida, prova com montanha, né? Não quer dizer que provas planas a gente consiga andar bem, né? A gente consegue, se defende, né? Mas o nosso perfil é montanhista, montanheiro que se fala, né? Sim. Então existem as provas de marathon, que é em estradas de chão, que o Ineu vai participar do JASC por Chapecó, né? Aí existem as provas de cross-country olímpico, que é XCO, que é um circuito fechado, que no JASC vai ser no Verdão, que eu e o Bigode vamos participar por Chapecó. Legal. Aí existem as provas de estrada, né, que são na rodovia, em circuitos, né? Esse ano vai ser uma novidade em Chapecó, que vai ser um circuito à noite no acesso, né? Então, uma prova de mais resistência, né, e estratégia. Nem sempre ganha o melhor. Sim. Ciclismo, muitas vezes, é como se fosse um jogo de xadrez, né? Existe muita tática, né? Envolve um trabalho em equipe. O ciclismo, muitas pessoas acham que é um esporte individual, né? Mas tem muito jogo de equipe, principalmente no alto nível, né? Quem está iniciando, né? Quem faz mais força anda melhor, mas em alto nível o jogo de equipe ajuda bastante. Aí existe também outras, né? Existe ciclismo de pista, né? Existe ciclismo virtual também, né? Que está bastante em alta. Então, tem várias modalidades aí que cada um se adapta e pratica. E sobre esse trabalho em equipe, eu fiquei curioso, porque no meu consentimento realmente era um trabalho mais individualizado na performance, enfim. Como é que funciona esse trabalho de equipe, da equipe? Porque não sei se já chegaram a ver alguma na Netflix, existia os episódios da Movistar, até do Tour de France, lá ele explica bem essa questão, porque os atletas chegam num nível que a diferença é muito pequena, né? E o principal atleta, ele é aquele que mais aproveita os seus colegas de equipe, ou seja, ele só fica escondidinho, esperando o momento certo para ir para frente e acelerar. E a equipe faz todo o trabalho por fora. Então hoje o atleta do Tour de France, Giro de Itália, são os atletas que vencem, são atletas que mais conseguem economizar energia durante a prova. Né? Então existem várias pessoas que fazem trabalho para ele. Então, por exemplo, ao início da prova tem pessoas que começam a acelerar, né? Os atletas, os companheiros da equipe vão atrás, buscam ele, trazem de volta, né? Levam o pelotão. Porque existe muita questão do vácuo. Você andar atrás do seu colega, você economiza de 20% a 30% de energia. Então, esse atleta principal, que chama o capitão, ele não vai ir na frente do pelotão,
colocar a cara no vento, gastar 30% mais força, né? E se tem os colegas da equipe que fazem isso, né? Então essa pessoa vai para definir a prova. Então todas as provas de ciclismo tem um atleta, tem 1 ou 2 atletas que vão ganhar a prova. Ah, eu e o Ineu vamos participar de uma prova. Ah, o Ineu está melhor. Então hoje a prova é do Bigode do Ineu. Então ele vai ganhar. Entendi. Então é sempre estudado e verificado quem está melhor e esse atleta. E existe todo um estudo de trajeto, como é que essa parte mais analítica desse processo da competição, como é que funciona? O trajeto é estudado para verificar se alguém da equipe tem as características para esse trajeto. Né? Se for uma prova de montanha, uma pessoa pesada não vai poder ser o capitão da equipe. Né? Então essa pessoa vai ajudar no que for preciso. Alguém ataca, vai embora, essa pessoa vai atrás e busca, ele de volta ou traz o pelotão junto, para o atleta do capitão da equipe não se desgastar tanto. Né? Ah, entendi. Então tem todo esse trabalho de colaboração, sempre visando 1 a 2 peças para conseguir entregar boa colocação dentro da prova, é isso? Isso, é isso mesmo. Na nossa equipe, por exemplo, que a gente tem a equipe Nilutoso, né? O Ineu hoje é o capitão da equipe, né? Então muitos acabam ajudando ele em alguns momentos, né? Mas ele é o principal atleta. Então, muitas vezes o mountain bike nessa região tem muita montanha, então ele é atleta praticamente todas as provas do nosso capitão. Entendi. E Paulinho, sobre as organizações, né, que a gente tem aqui em Chapecó, sobre associações, né? Como é que é dividido, organizado? O que nós temos em Chapecó hoje? Em Chapecó tem a Procicle, que é a Associação Pro Ciclismo. A verba do município vem para a Procicle, né? E essa verba é destinada para incentivar tanto as categorias de base, que são o LESC, Joguinhos, né? JESC e o JASC. Né? Então a associação ela recebe uma verba para levar os atletas e trazer um retorno de resultados para esses eventos. Né? Então, o principal objetivo da Procicle é os Jogos Abertos. Então, os Jogos Abertos que definem a verba de cada modalidade. Então, se a modalidade conseguir se dar bem, possivelmente no outro ano vai vir uma verba maior. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, a associação ganha um dinheiro e não investe. Né? Tem que ver para que serve esse dinheiro. Né? Então, é feito um projeto e essa verba vem para o desempenho nos Jogos Abertos, nos Joguinhos, no OLESC. E aí sim é contratado os atletas de fora, que muitas vezes o município não tem. Né? É feito um trabalho de base, mas não é fácil. Né? É um esporte muito, muito difícil, muito caro, muito oneroso. Né? Mas hoje o Chapecó tem uma equipe muito boa. Né? Os Jogos Abertos vai ser em casa e eles querem trazer um ótimo resultado para o município. Eu ia comentar sobre isso. Quais são as expectativas agora para o JASC, já que vai ser em Chapecó? Na nossa equipe, né, tem o atual campeão mundial paralímpico, que está na nossa equipe. Ele venceu há 2 semanas atrás na Bélgica, ele é de São Paulo. Feminino está muito bom. Né, no masculino tem mais quem? O Lauro Chaman e tem o Leandro Donizete, também vem para correr, que é de fora também, ele vai correr na parte do maratona e XCO também. Que eu me lembro. São atletas elite do Brasil, né? Sim. Então eles são contratados para participar desse evento. Hoje considerado o JASC é considerado um sub-brasileiro. Sim. Então os melhores atletas do Brasil estão aqui. Eu brinco até que é uma Olimpíada no estado, né? Por mais que tenha muitos atletas de fora, mas a gente sabe que o nível competitivo é muito forte. E pela variedade das modalidades também, né? Acho que é considerado a terceira prova mais difícil do Brasil. Né? O brasileiro, os Jogos Abertos de São Paulo, que é os Jogos Regionais de São Paulo, e o JASC. Né? E muitos atletas que são campeão brasileiro não conseguem vencer o JASC. Olha só. O nível é tão alto, pessoas se preparam isso por quê? Porque o dinheiro vem para esses jogos. E Santa Catarina é muito forte no esporte graças ao JASC. Sim. Né? Graças ao JASC, o Santa Catarina, todas as modalidades, é muito forte. No Morro do Gavião era uma descida, subia, acho que era no quilômetro 20, ali começava a subir o Morro do Gavião, ele é famoso até, e depois despencava, né? E numa dessas descidas, o pelotão nervoso, todo mundo disputando o lugar, porque era uma descida com um pedaço de trilho, um pedaço de trecho aberto.
acabamos se encontrando, eu e o outro atleta junto ali, batemos guidão com guidão e fomos pro chão, né? Voamos por cima de um cameraman que tava lá tirando as fotos. Aí a pancada que eu levei foi muito dolorosa, daí na época eu até tirei esse olhei para ver se não tinha quebrado, não tinha nada, daí soltei o braço da blusa e botei por dentro do bretelle e terminei nessa posição a prova, né? Até o pessoal passei por algum ponto de apoio e falou, não quer? Não, vou terminar assim e vamos embora, com dor mesmo, né? E Bigode, tu tá se preparando então pro JASC? Qual que é a tua expectativa? Como é que tá a tua organização? Estamos nos trabalhos de treinamento. A gente sabe que vai ser um pouco difícil porque a gente, além de atleta, também trabalha, né? Não vivemos só disso. Então se torna um pouquinho mais moroso esse trabalho, tem que ter uma dedicação, né? Um rendimento, né? Se dedicar bem mais a esse treinamento, né? Não vai ser fácil, a gente sabe, né? Mas vamos estar ali, né? Estamos treinando ao máximo que der. Como vai ser em Chapecó, fica fácil que a gente consegue ver o trecho, né? Pedalar no trecho, estudar o trajeto para ver aonde que vai ser um ponto que tu vai conseguir ter uma vantagem, vai conseguir dar uma aliviada e se manter melhor durante a prova, né? Então, e fica mais fácil, vai ser na linha Batistella. Eu conheço bem aquela região porque minha esposa é dali, né? Morou naquela região, então pedalo ali, então tem um conhecimento um pouco da área, né? Onde fica melhor, né, para trabalhar, né? E vamos contar com a parceria de quem estiver junto ali para montar, que nem o Paulinho falou, uma estratégia, né, para ver quem está melhor no dia, conseguir pontuar mais, subir no pódio, tentar, né? E Bigode, como é que tu organiza a tua rotina de treinamento juntamente com essa tua rotina de trabalho que tu tem em paralelo? Então, eu treino praticamente 5 dias na semana, né? Folgo 1 a 2 dias, depende muito como que tá a planilha, né? Mas eu tento manter um estudo entre de 200 a 350, 400 quilômetros por semana, né, rodado, para ter uma base boa, né, porque o nível de esforço dentro da prova é muito grande, né, então tu tem que treinar muito mais para entregar muito mais também na prova, né. Sim. Então tem todo esse trabalho por trás disso, né, então tem dias que tô destruído, mas tem que ir, tu chega em casa, toma um banho, bota a roupa, olha para a bicicleta e fala, vamos lá de novo, agora vai, né? E assim vai, né? Todo dia. Na verdade, eu acredito que o que diferencia o atleta é conseguir vencer essa barreira, né? De você não procrastinar e você cumprir aquilo que tu se comprometeu a fazer. E a gente sabe que é um desafio muito forte nesse sentido, né? E como é que funciona em relação às tuas competições? O que você já disputou esse ano? Como é que você vem se preparando? Quais são os feedbacks que tu retirou para bem se construindo agora para o JASC? Então, no início do ano teve umas provinhas aí numa Copa Oeste que tem aqui na região, né? Pega a região de Santa Catarina, Paraná também. E a gente teve umas provas aí que eu ganhei em primeiro e outras em segundos. Depois eu tive uma pausa entre correr ali, fiquei mais treinando mais do que competindo, né? Que também vim numa fase que eu estava trocando de bicicleta, então até conheci a bicicleta, vim reconstruindo todo esse passo a passo de novo, daí voltei a correr agora, tem umas 2 semanas atrás em Itapiranga, e também acabei ganhando ali na geral e na elite. Também foi um trabalho em equipe, que nem o Paulinho falou, nós estávamos estudando os outros adversários, né? Então a gente olhou o trajeto, viu quem estava na prova e entre eu e meu colega que era da ProCycle, que estava junto, o Marcelo, a gente falou, entre eu e você, eu acho que eu estou melhor na montanha, e tinha pedaços de trilha também, que eu levo um pouco mais de vantagem. Falei, vamos ver o que acontece, né? Vamos testar. Se tu vê que eu escapei, tu segura. E se tu escapar, eu seguro, né? E foi essa tática, né? No início do quilômetro 15 ali, eu meti um ataque numa subida, vi que o pessoal não reagiu, eu fui sozinho, né? Até os quilômetros 30, 35 por aí, né? Até a hora que eu vi que ele estava vindo sozinho, que ele também escapou, daí ele falou, tamo livre, agora é nós, né? Vamos fazer o nosso jogo, né? E agora vai ter também da Copa Oeste o Caluba, que é uma prova de 100 km, é uma prova de resistência. Na região de Abelardo Luz, ali é uma região que exige muito do corpo, porque é no alto, então pega muito vento. Se tiver quente é muito quente, se chover é ruim também. Então vai ser um desafio também, né? E depois, logo em seguida, vem o desafio das montanhas, que é uma prova aqui em Chapecó também. É uma prova bem difícil, por causa que ela já diz o nome, desafio nas montanhas, é um trajeto só montanha e às vezes é trajeto em trilha e montanha, então judia bastante, né? Tu tem, cara, é sacrifício, assim, tu sente o sangue na boca, né, umas horas, né?
Então, estamos se preparando também para o desafio das montanhas e logo em seguida já vem o JASC, né? O pré-JASC e o JASC também, né? Aí estamos indo, aguardando o momento. Legal. E tu comentou sobre um detalhe importante que eu até gostaria que o Paulinho trocasse uma ideia referente, é sobre as bicicletas, as diferenças das bicicletas, as características, né? Depois eu queria que tu abordasse um pouquinho essa tua adaptação da tua antiga bicicleta para agora que você fez a troca. Então, Paulinho, sobre as bicicletas, quais são as diferenciações dentro da modalidade? Existem, na prova de estrada, existe a bicicleta de speed, que é a road bike, né, com pneu fininho, tem freio a disco, são bicicletas velozes, né? Existe a TT, que é bike de contrarrelógio, onde você disputa uma prova sozinho, contra o vento, né, com roda fechada, né, toda a aerodinâmica, né? É uma prova individual. Aí tem a mountain bike, né, que existe as bike full, que tem suspensão na frente e na traseira, e existe as bike rígida, que só tem suspensão na frente, né, que há uma adaptação maior entre uma bike e outra, né. E aí existem as bikes downhill, que é para descer montanha, existem as bikes de BMX, que é para transpor obstáculos em pistas menores, né. Então existem vários tipos de bicicleta. Muito legal. E, Bigode, como é que foi então essa situação da troca da bike? O que influenciou nas tuas competições e treinamento? Eu saí de uma bicicleta um pouquinho mais de entrada, né? Na época já era uma bicicleta, já viu com algumas características boas, né? Um quadro legal, uma suspensão, um grupo de rodas. Acabei migrando para outra também, eu já tinha uma hardtail, migrei para outra, só que muda de uma marca para outra a geometria. Então, tu se ajustar em cima da bicicleta, né? Por causa que não é... Vou subir em cima da bicicleta, vou botar força e vou chegar no final, né? Então, além do trajeto, tu também tem que se adaptar com a bicicleta, né? Se tu trabalhar com a bicicleta com o banco muito baixo, tu vai machucar alguma parte do corpo, vai lesionar, ou subir com o banco muito alto, vai lesionar também, né? Guidão mais comprido, guidão mais largo, tudo tem um ajuste, tem que fazer um bike fit, né? Que se fala, né? Para tu ter um ajuste onde o teu corpo vai se encaixar na bicicleta e não a bicicleta se encaixar no teu corpo, né? Que muda de atleta a atleta, né? Então, o selim que eu uso é diferente do Paulinho, a altura do meu selim é diferente do Paulinho, né? Por mais que a gente esteja a mesma altura, o mesmo peso, mas muda muito, porque tem a diferença de cavalo, né? Então, tem todo esse trabalho que tem que ser feito, né? Uma perna, às vezes, é mais curta, outra é mais comprida, tem um detalhe do joelho, conforme foi construído ali, o teu corpo, a transição, como tu vai pedalar, uns pedalam mais abertos, outros mais fechados. Então, tu tem que cuidar para não lesionar, né? Então, é que nem um jogador, né? Se ele chegar dando um carrinho, alguém vai machucar alguma coisa, lesionar. Então, é a mesma situação, né? Uhum. E para ti, quando você opta por escolher uma bike, quais características que você se atenta? Hoje eu prefiro uma hardtail, por causa que, como eu sou montanhista, a bike é mais leve. E uma bike de carbono com um grupo legal, umas rodas legal, ajuda bastante nesse quesito, né? Que daí tu roda mais, tu não precisa carregar tanto peso na subida, né? Então tu consegue desempenhar o teu corpo consegue entregar mais watts, né, em cima da bicicleta um pouco mais leve, né? Então tem todo esse mercado, esse leque, né, de opções de bicicleta hoje que tem no mercado. Então é aquela coisa, tu bater o olho, gostar e tu se encaixar, né? Tem gente que prefere uma full, tem gente que prefere hardtail, né? Uhum. E Paulinho, até tu comentou anteriormente sobre ser um esporte com um valor um pouco mais elevado para praticar, enfim. Essa situação das bikes, ela tem influência, valores? Como é que funciona? A tecnologia embarcada nelas, né? Então, a geometria é melhor, um quadro que ele é desenvolvido em túnel de vento. Então, a tecnologia, hoje a bicicleta, ela custa muito mais caro que uma moto, né? E se você olhar, usa o quê? 1/10 do material de uma moto. E a moto tem muita tecnologia, né? Hoje a bicicleta, ela tem muita tecnologia por trás. Então imagina, tem bicicletas de 6,5 kg, que são super velozes, andam mais de 100 por hora. Então para aguentar a força, o atrito, né, e não acontecer nada. São bicicletas super resistentes, super velozes e te traz um rendimento muito mais alto. Uhum. Então bicicletas de alto é como se fosse bicicleta de Fórmula 1. Então elas são estudadas para isso e elas têm um desempenho muito melhor. Uhum. E geralmente elas variam quantos valores de uma bike de entrada para algo assim excepcional? Hoje é uma bicicleta de entrada, tu vai gastar 2.000 e aí vai a quase 200 mil reais. Caramba, 200 mil na bike. Mas realmente, por todos esses pontos, né, é uma geometria envolvida. E
Mas é um preço. E tem competidores aqui na região que tem esse nível de investimento? Como é que funciona? Tem bastante. Hoje, tem além da competição em si, às vezes tem bastante competição de quem tem uma bike um pouquinho melhor, né? O famoso ego, né? Então, tem várias opções, né? Então, tem bastante atleta. Atleta tem alguns que têm condições, né? Ou patrocínios, né? Que conseguem, né? Ter uma bicicleta um pouquinho melhor, mas isso envolve muito, né? A bicicleta hoje, ela é um detalhezinho que nem uma Fórmula 1, né? Um detalhe que tu muda na bicicleta te faz ganhar tantos segundos, tantos minutos, né? Então, por isso que se torna tão caro, né? Sim. O desenvolver da bicicleta, né? Então, hoje ela é um produto que ela é focado que nem para quem é um túnel de vento para desenvolver uma bicicleta, né? Não tem quem é mais antigo vai pensar, fazia moto, carro, né? Uma bicicleta, né? Então, bicicleta, eu vou na padaria, só por que os caras fazem um negócio assim tão caro, né? Tu fala às vezes para as pessoas vêem na internet, bicicleta de 70, 80 mil, mas não sabe o que tem por trás dela, né? Toda é uma ferramenta de trabalho. Isso mesmo, é. E eu tenho conhecidos meus lá do Rio de Janeiro lá que eles trabalham só com estudos qual pneu, quantos watts esse pneu vai dar a mais. Então tem um amigo meu que ele estuda corrente, pneu, quantos watts esse material vai dar mais para o atleta. Né? Mas isso eu tô falando em quem? Isso é atletas de alto nível, aonde não tem mais onde é que tirar. Treinam certinho, se alimentam certinho, dormem certinho, eles vão tentar no equipamento. Né? Então todos os atletas de alto rendimento, olímpico, mundial, eles estudam para tirar a maior potência em cada equipamento. Então, que nem, por exemplo, o peso. Porque hoje a bicicleta anda, o teu rendimento é watts quilo. Então é o watts dividido pelo peso do quilo. Então aí isso faz você andar, né? Então por isso que é pensar muitas vezes no peso, né? E na potência. E tem um regulamento específico sobre situações da bike que, por exemplo, possibilitam ela participação no campeonato, como também não? Tem. Né? No atletismo tem, tênis, né? No ciclismo tem o peso limite mínimo, que é 6,5 kg, se não me engano. Né? Os manetes de freio não podem estar muito para dentro, né? O pessoal colocava para diminuir o atrito. Então existe algum regulamento que delimita algumas coisas, né? A distância entre os eixos da bicicleta, então existem alguns limites para isso. E que muda muito o resultado da prova. Por que tu acredita que foi imposto essas situações no regulamento? Mais por questão de segurança ou por relação à performance mesmo? O peso, segurança, né? Então, né, não quer dizer que uma bicicleta mais leve não seja forte, né? Mas questões estéticas também, né? Muitas bicicletas estavam ficando feias, né? Por querer ter um desempenho melhor, mas estava ficando muito feio para o esporte. Né? E algumas questões da própria marca, que algumas marcas querem vender tais produtos, eles acabam também inventando algumas regras, muitas vezes tem parcerias com o órgão oficial, né? Mas muitas vezes por causa da segurança e estética, que eles delimitam algumas questões. Entendi. E sobre competições, Bigode, quais competições assim que você tem um apreço, que tu tem uma lembrança, por exemplo, uma competição que tu teve uma dificuldade muito grande, assim, que tu tem uma memória? Isso aí tem uma lembrança boa, até que na época eu pedalava, era iniciante praticamente no esporte, e nós fomos para a Argentina correr o Peperi, acho que foi 2017, 2016. Das primeiras edições. Das primeiras edições que teve uma prova internacional ali na Argentina, que marcou bastante por causa que era uma prova legal, tu estava em outro ambiente, né? Então tudo diferente, né? Cultura diferente, comida diferente, então tudo era diferente. Então chegou lá, olhamos o dia, o trajeto bonito, vai ser coisa linda, né? Tempo bom, mas não esperava que na noite ia dar uma chuva. Choveu, acho que em torno de uns 100 milímetros naquela noite. Meu Deus. E a Argentina é um terreno diferente do Brasil, então ele é uma argila, uma terra que gruda, e foi legal. Eu tenho lá em casa até uma lembrança que eu fiquei com uma foto minha, e tá lá em casa, eu olho, às vezes para ela e fico lembrando, cara, nós passamos por aquilo, né? Nós andamos, acho que uns 20 quilômetros, não sei se chegou a dar isso, 30 quilômetros, e entramos dentro de uma selva e não tinha mais andar. Travou tudo, o barro tomou conta, estourou a corrente, era a bicicleta nas costas, mais caminhamos do que andamos praticamente, né? E ficou marcado isso aí na história, né? Uma edição muito legal que teve, né? Teve muita gente que
levou para o lado ruim, né? Foi ruim, claro. Teve a dificuldade em si, né? Mas acontece, tá na chuva, né? É para se molhar. Né? Então, ficou marcada aquela história, né? E numa situação extrema como essa, tu tá autorizado dentro da competição, tipo, tu sai da bike e puxa ela e vai. Não tinha o que fazer. Tu tem que finalizar a prova, né? Tu não pode, claro, pegar ajuda ou subir numa moto, num carro, enfim, né? Se subir ou acontecer isso daí, tu vai ser desclassificado ou se a organização pegar, ou tu mesmo desistiu da prova, né? Então não tinha o que fazer, né? Nós emendamos a bike, limpava a bicicleta, andava 50 metros, a bicicleta de novo, travava tudo, para, limpa, joga água. Aí era muitos ciclistas então, no dia, né? Então aquele barro foi se amassando, foi piorando. Mexe mais, né? Meu Deus, ficou um negócio. Parecia uma cola. Ficou grudado, demorou tempo pra sair, tipo assim, as roupas, teve roupa que teve que jogar fora, não teve que tirar, né? As bicicletas ficaram irreconhecíveis, assim, né? Até nesse dia teve uma das participantes era mulher, tinha todo mundo, né, tanto homem quanto mulher nessa prova, e ela levou, se eu não me engano, mais de 12 horas para terminar a prova. Meu Deus! A prova largava de manhã, ela chegou de noite, sim, eu acho que era perto, entre 9 e 10 horas da noite, assim, mais ou menos, ela chegou. Mas era porque era um propósito dela terminar ou porque ela não conseguiu a assessoria? Eu acho que foi um propósito dela mesmo, assim, ela quis vencer, né, ela não quis desistir, né, ela falou, não, eu entrei, vou começar e vou terminar, né. Claro que no começo, quando eles viram que ficou muito feia a situação, a própria organização começou a cortar, né? Então teve pessoal que estava para trás de nós que não pegaram o que nós pegamos, né? Porque foi delimitado, não entra mais aí porque 15 quilômetros dentro da selva, mato fechado, trilha, e não tem. Não tem carro que entra, não tem moto, porque era só um trechinho, então... Aí começaram a cortar caminho para também poupar os atletas, né? E tudo mais, né? E não queimar a imagem da prova, né? Sim. E eu imagino em situações de acidente e lesão, como é que faz para assessorar nesse sentido, Paulinho? Essas provas com muita trilha é complicado, né? Se alguém cair, alguém vai ter que ver, vai ter que avisar, né? Muitas provas, esses eventos, é muito complicado organizar. A gente já fez algumas provas aqui e sempre quando envolve trilhas, né, é um desafio muito grande, né? É o lugar mais legal que existe, né? Só que para questão de organização é muito complicado. Como é que vai socorrer alguém? Né? Então existem lugares perigosos, tu pode cair fora da pista, ninguém pode te ver. Então é complicado, um bicho pode pegar, uma cobra, assim por diante. Eu imagino, bem desafiador. E sobre essa competição da Argentina, como é que foi essa parte alimentar, parte do hotel? Tem alguma experiência que tu queira dividir com a gente? Tenho. E é diferente a cultura, né, do argentino, né? Então o chimarrão que a gente toma é um chimarrão diferente do deles, né? Então a primeira coisa, a gente chegou lá, conversamos com o pessoal, tudo. Dá um mato. Quando tu foi tomar um mato, tem alguma coisa estranha, não é o meu chimarrão, né? Não tô em casa, né? Então a erva era diferente, é uma erva que eles tomam lá, um outro tipo de erva, tipo um tererê, parecido com um tererê, né? E a comida deles é a famosa parrilha, né? Feito, então é um pedaço de carne ali que jogam na grelha, né? Eles faziam parrilha e a gente comeu em alguns dias até, eram uns pratos de madeira que eles tinham lá confeccionados pelo próprio povo lá, né, que tem o pessoal que fazia, e é uma coisa diferente, a comida é totalmente diferente, né, então a massa deles é diferente, a carne deles é diferente, o arroz, então é tudo uma experiência legal, né, é uma coisa que tu guarda pro resto da vida, né, lembrança, né. Como atleta, acho que foi quando, além do Peperi que eu corri, teve uma prova do Márcio Mai, que foi em Camboriú, que foi uma prova onde eu já estava num auge um pouquinho mais elevado e acabei competindo com alguns renomes aí do esporte, né? Eric Bruschi, o Alex Malacarne estava na época lá também, tinha mais alguns outros atletas, né? E ali foi onde que eu comecei, os passos devagarinho, né? Então ter contato com essas pessoas, né? Hoje a gente tem um contato com eles ainda, né? Pouco menos, né? Hoje alguns pararam, os outros já saíram do esporte, né? Mas a gente mantém esse contato e foi uma lembrança que a gente tem, né? Até acabei caindo junto com o Pelota na época, junto ali com o Eric Bruschi, que nós acabamos caindo no Morro do Gavião. E eu acabei lesionando a minha clavícula e ele conseguiu passar, né? Eu acabei caindo com outro atleta lá de Itajaí e acabei tendo que terminar a prova no limite, assim, com dor, né? Não desisti, fui até a linha final, mas não consegui ter uma colocação boa ali, né? E Paulinho, nessas situações de competição que envolvem muitas viagens, a gente sabe que essa parte alimentar e de descanso é muito importante. Tu lembra de algumas experiências que tu
teve dificuldade para manobrar essa situação de alimentação com os atletas? A gente já foi para vários lugares, né? E sempre é um desafio, principalmente os primeiros dias que a gente sai das provas, né? A alimentação é muito importante. Então, o teu desempenho é conforme a alimentação que você tem. Então, os 3 primeiros dias que antecede a prova é muito importante, né? Sempre se toma cuidado para não comer muitas comidas gordurosas, né? Mas muitas vezes não tem o que fazer. Tu vai ter que comer aquela pizza, né? Que é muito queijo, muita gordura, né? E às vezes as pessoas não conseguem se adaptar, começa a dar diarreia, né? E acontece. Não tem muito o que fazer, né? A gente não tem aquela verba, aquele investimento para a gente poder levar um cozinheiro ou comer a comida que a gente quer, né? Mas falando nisso, né? Muitos eventos hoje se tornam eventos turísticos, né? Tem muitas cidades, né, que se tornaram turísticas devido ao esporte, né? E é uma tendência na nossa região, né? Ser um turismo esportivo, né? De várias modalidades, né? E aí as pessoas vão para os lugares para experimentar coisa diferente, né? A gente vai para a competição, né? A gente não é atleta, muitas vezes a gente não vai com o objetivo de ganhar o primeiro lugar, então a gente vai experimentar coisas diferentes, né? Mas sim, é muito importante, né? Principalmente 2 dias antes da prova é interessante comer bastante carboidrato, né? Sem muita gordura, para ter um desempenho melhor, né? Então, a gente já foi para várias provas em vários lugares, onde a gente tenta conversar com os locais, né? Com os conhecidos, para ver qual que é a comida que eles comem. Senão a gente vai ter que ir no mercado comprar um macarrão e fazer um macarrão ao alho e óleo. No dia anterior, no dia do café da manhã, né? Sim. Comer macarrão puro antes Me da prova. lembrei. Foi nessa ou outra situação? Teve algumas Depois provas São Miguel que a gente São Miguel era 4 horas da comeu. manhã, a gente levantou, assaltou a cozinha do hotel lá, tava nós fazendo macarrão de madrugada. Meu Deus, acharam que chegaram da festa, mas bem pelo contrário. Então, por isso a importância da alimentação, vocês focam bastante na parte só de carboidrato. Como é que funciona bem essa organização da alimentação, geralmente, Paulinho? Pré-provas, consome bastante carboidrato, né? E pós-provas, a proteína, né? Quando a gente consome muitas vezes no dia do evento 2 horas antes, né? Para na hora do evento, na hora da prova começar, não ter nada no estômago, porque o esforço é muito grande. A bicicleta não trabalha a parte do core, né? Trabalha muito, né? Se eu comer 1 hora antes e pegar uma largada, vai dar 10 minutos, estou vomitando, né? Então é muito importante se alimentar muito antes, né? Para não ter esse problema intestinal, né? Porque as largadas, as provas são muito fortes. É como se a chegada fosse daqui 2 quilômetros, né? O início de qualquer prova é muito intensa, né? Em qualquer modalidade, né? E é muito importante você andar bem. Muitos atletas acabam indo mal porque na largada vão devagarinho. E aí querem fazer força mais pro final, né? Mas quem quer ter um desempenho bom tem que fazer força do início ao fim. Ou do início, dá uma diminuída e no final só completa se tiver força, né? E na questão assim do desenvolvimento da prova, vocês suplementam durante a prova na modalidade de vocês ou não? Só compensa com a alimentação? Como é que é organizado isso? Provas de até 1 hora e meia, né? Só uma água com isotônico, né? Com sais minerais na garrafinha, suficiente, né? Um gel, um carboidrato, né? Um gel, que a absorção mais rápida, tá ótimo. Já uma prova de maior de 100 km ali, tu vai ter que levar um carboidrato né? De rápida absorção. Rápida absorção ou uma batata doce, né? Que é uma prova muito longa, vai dar 3, 4 horas de prova. Então, você tem que se alimentar mais, né? Hoje se fala, muitas vezes, de estudos falavam que tinha que ingerir 60 gramas por hora de carboidrato, né? Mas muitos hoje, em provas de muito intensa, tem que ingerir quase 100 gramas de carboidrato por hora. Então, tu tem que ingerir, quem conhece aquele gelzinho lá, tem que ingerir 4 gel por hora. Tem uma quantidade muito grande. Se você não treinar, você vai passar mal. Porque é muito carboidrato, você tem que treinar isso. A ingestão de muito carboidrato faz você passar mal. Por isso é bom ingerir batata doce, né? Outro alimento também em cima, ou uma paçoquinha, né? E não dá desconforto? Dá. Se a pessoa não está acostumada, até eu tenho treinos que eu faço para o corpo ir se adaptando, né? Porque se tu chegar lá e no dia da prova e
como tomar uma coisa que tu não conhece, teu corpo vai reagir de uma forma, claro que muda muito de pessoa para pessoa, né, mas tu tomar um, beleza, 2, ok, mas daí tu tem que tomar 3, 4, que daí tu já sente aquela coisa difícil de tu absorver, de tu tomar ela, então tu tem que diversificar, né, então eu nos meus treinos eu levo um gel, umas bananinhas que tem tipo bala de banana, né, como junto ali, tomo vou intercalando eles pro corpo já se adaptando que eu tô comendo aquilo ali para repor o que eu tô gastando, né? Para não chegar aquela hora tu tomar e daqui a pouco tem que fazer o esforço e tu tem que botar para fora, porque teu corpo ele não conseguiu, ele não entendeu o que tu tá tomando, para que vai servir aquilo ali, e ele vai jogar fora, né? Vai recusar, né? Entendi. Faz parte do treinamento, então, essa questão de organizar a alimentação durante o treino, né? Para não gerar esse mal-estar na competição que, dependendo da prova, é uma demanda necessária, tem que fazer. Tem que tomar. Uma prova que nem essa de 100 km, tu vai ter que estar repondo, e a cada 40 minutos vai ter que estar repondo ali 1 hora, porque senão vai chegar uma hora que o teu corpo não tem mais de onde tirar energia, né? Aí vai quebrar, né? Teu corpo ele vai bater o disjuntor, né? Ele vai desligar e vai falar, peraí, tu já gastou tudo que tinha, não tem mais de onde tirar, agora... Baixa a glicemia, só paga termina, e tchau. né? Só termina, senão... E tem muita gente que às vezes tenta levar o corpo ao extremo, assim, e desmaia. Porque daí o corpo, ele se auto-prevê, né? Então, antes de acontecer qualquer coisa, ele desliga, né? Restabiliza para tu não dar alguma outra coisa pior, né? Sim, entendi. E Paulinho, tu como treinador, hoje tu atua com quais categorias? A gente trabalha com triatlon, né, corrida e atletas de ciclismo também. E quais idades? Desde 15 anos, desde 14 anos, tenho um filho de 14 anos, né, que faz triatlo, até atletas de 50 anos que eu tenho, né. Então a gente faz muitas vezes treinamentos online com planilhas, né, assessorias, e faz esse acompanhamento conforme as necessidades deles, né. A largada é sempre muito eufórica porque os locutores estão ali, eles fazem o trabalho deles e às vezes tu mexe com o psicológico, né, então tu tem que parar, controlar. Eu sempre paro, fecho o olho ali e faço uma oração, né? Oro para cima, peço que Deus me proteja no trajeto, né? Não aconteça nenhum acidente ou uma eventualidade de cair, quebrar tanto eu quanto a bicicleta, né? E lembro dos meus entes queridos, né? Alguns que já partiram, né? Pai e mãe. E lembro da minha filha também, da minha esposa, que muitas vezes não estão na prova, né? Estão em casa me esperando chegar, né? Então a gente espera levar um troféu para a filha, né, e entregar para ela ficar feliz, né? A competição online já faz uns 8 anos que existe, né? Mas faz uns 4 anos aí que na pandemia em diante começou a ter uma expressão maior, né? Existem vários aplicativos que a gente pode usar isso, então existe N, né? Existem aplicativos da Garmin, o Zwift, que é o mais conhecido, existe o MyWush, que é que a gente participa também, né? E aí você faz os treinamentos. Então muitas vezes tu não tem o tempo de ir para a rua para treinar. Você coloca a bicicleta no equipamento, que você conecta a bicicleta, e você faz seu treinamento, né? O grande ganho de usar o treinamento indoor é que você não tem interferências externas, né? Não tem a descida no meio do treino de um tiro. Então o teu tiro tem que fazer um treino intervalado de 5 minutos. É 5 minutos fazendo força. Na rua tu vai ter algumas interferências no meio do caminho, né? E ali você faz o treino em 1 hora, pronto, tá em casa, né? Sair pra rua, até você sair da cidade, até você pegar um local adequado, então demora bastante. Então isso tá uma tendência muito grande, principalmente em lugares frios ou muito quentes, né? Então você tem um ambiente climatizado e você faz esses treinamentos, né? Eu migrei para esse lado faz 3 anos, né? Que eu acabei saindo das provas presencial por questão financeira, né? Então muitas provas ele tem um retorno financeiro, então elas têm premiações em dinheiro. Então eu acabei ficando nas provas virtuais. Então tem muitas provas que eu não consigo participar porque eu acabo focando nesses eventos virtual que existe, né? E essas modalidades mais virtuais, elas vão integrar o JASC ou não? Não. A parte virtual em 2026 é para ter a primeira Olimpíadas de Esportes Virtuais. Então, N Esportes vai ter, né? Então, existe várias plataformas em cada modalidade já muito avançada nesse ponto, né? Porque existe uma questão de fraudes, né? Você pode burlar, outra pessoa pode ir no teu lugar,
né? Pode colocar um sistema, uma máquina no teu lugar. Então, hoje está bem avançado esse estudo. Então, em 2026 já vai ter essa Olimpíada. Hoje já existe o Mundial, né? Até ano passado tem uma brasileira, a Gabriela Guerra, que ficou vice-campeã mundial. Então, ela não mora no Brasil, né? Mas ela levou o Brasil num nível muito alto, né? Nunca teve pessoas que ficaram entre os 3 melhores mundiais em nível elite, né? Em para-atletas já tem, né? E esse ano também vai ter. E para não ter essas fraudes, as provas finais são presencial, né? Para justificar, não, é a pessoa mesmo que está fazendo exercício, não é outra pessoa. Existe muita fraude por trás disso, né? E aí o pessoal está migrando para esse lado por quê? Porque é muito mais remunerado, né? Ninguém sabe como é que conseguem pagar tanto dinheiro, mas o dinheiro vem para o esporte virtual, né? E muitos atletas estão abandonando o esporte presencial, de grandes equipes do Mundial do Ciclismo, e estão vindo para o virtual, porque é mais rentável. E o que você enxerga como ponto positivo e negativo dessa transição? Além do ponto positivo ser dinheiro, que faz parte. Para negócio comercial, muita baixa manutenção de bicicleta. Então as lojas vão perder com a manutenção de bicicleta. Eu parei de andar na rua, você andar só no rolo. O gasto que eu tenho é muito mínimo. Um óleo, uma corrente a cada meio ano, né? E você vai para a rua, tem uma manutenção muito maior, né? Esse lado comercial ali, a gente sente que vai dar um baque, né? Mas e tem outros lados que são positivos, né? A segurança. Muitas pessoas acabam não saindo mais para a rua ou parando de pedalar porque viam um conhecido que se acidentou, né? Mas eu falo muitas vezes, existem muitos outros acidentes que podem acontecer em casa do que no esporte, né? Então, a atividade física é muito importante. Eu vejo que é muito melhor fazer atividade física e ficar em casa com medo. Sim, com certeza. Mas a parte financeira hoje é o que mais me deixa segurando, né, nesse esporte, né? Porque, querendo ou não, o atleta ele precisa desse retorno, né? É a garantia dele, até para conseguir se permanecer no esporte, né? E, Bigode, tu é da parte prática, não tem envolvimento com essa parte online atualmente? Não tenho gosto por isso. Eu prefiro jogar o videogame, então, do que estar em cima. Até tem um rolo em casa, às vezes faço ali, mas é 1 hora e meia, assim. Mas é um facilitador no teu treinamento? Ajuda. Um exemplo, às vezes chego tarde, às vezes eu trabalho e tem que pegar a bicicleta, botar a lanterna, se arrumar, tu sobe no rolo, bota a bicicleta no rolo, faz ali 1 hora, tu consegue os meus treinos de Z2, Z1, Z3, no máximo, eu faço no rolo, às vezes para dar uma recuperada. Aí evita de sair na rua também, né? Então, tá em casa, né? Que nem o Paulo falou, né? Chega do trabalho, só troca de roupa, faz o rolo, toma banho e tá em casa, né? Daí tem filho pequeno também, então às vezes tem que dar atenção também para ela, então se tu ficar fora muito tempo, tem mais isso também, né? Então tem que dar uma atenção também. Isso toma também um pouco do tempo, né? Então por isso que a gente sacrifica, né? Para quem é atleta profissional, vive só disso, é uma coisa, né? Sim. Mas nós que somos, vamos dizer, um semi-profissional, então a gente trabalha e leva o esporte a esse nível, a gente sacrifica muita coisa, né? Então abre mão de muitas coisas, às vezes no final de semana, às vezes tem que sair, tem alguém de aniversário, enfim. Tu vai no aniversário, mas tu vai treinar, às vezes sai mais cedo, vai treinar, depois tu vai lá, né? Então tem que abrir mão, né? É um sacrifício que a gente faz, né? Sim, é o preço que se paga. É o preço que se paga, né? Pra gente tá, né? Não é um ego, vamos dizer assim, querer vencer, né? Um motivo, né? Não é eu ser melhor que ele, né? Saber que eu consigo ser melhor, é um desafio pessoal nosso que a gente tem, né? O ciclismo, às vezes, é muito mais individual, né, do que em equipe, né? Tu tá ali a tua mente, né? Tu tem que focar naquilo, tu tá treinando, às vezes eu treino sozinho, né? Em 3, 4 horas sozinho, tu vai pensar no quê? Às vezes não leva nem música, né? Tua cabeça fica a milhão, né? Tem que, puxa, não tô indo bem, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, a tua cabeça tá a milhão, né? A cabeça não para, né? Hoje todos os esportes estão evoluindo muito na questão de tecnológico, né? Então a tecnologia veio para auxiliar no dia a dia dos atletas
e no condicionamento deles, né? Então muitos atletas estão tendo uma evolução muito grande graças à tecnologia. E a tecnologia hoje veio para ficar. Então hoje o esporte virtual, que é o e-cycling, né, no Brasil já está crescendo um monte. Pensando mundialmente, hoje ele já está em alto nível. Tem muitos atletas que já estão migrando para esse lado do virtual, né? E hoje todo mundo tem que se adaptar, né? Ele é uma outra modalidade. Então, se você anda muito bem em provas da rua, não quer dizer que você vai andar muito bem no virtual. Então, são provas totalmente diferentes. E, Bigode, quais são as tuas ambições relacionadas ao esporte daqui para frente? Eu pretendo agora, quando tiver o JASC, tentar performar bem aí, que a gente se testa entre os melhores, né? Então, do Brasil vai estar os melhores aí no JASC, então vai vir pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, de todos os locais e vão estar aí, né? Então, tu rever velhos amigos também, né? Pessoas que a gente às vezes vê no Instagram, tu consegue ver pessoalmente, trocar uma ideia, conversar, né? Pegar alguma dica, né? E eu vou ter a vantagem até que eu vou estar de férias no dia dos JASC, que eu vou poder estar pedalando com, por exemplo, com o Lauro Xamã, que é um campeão mundial, tá com o Leandro Donizete, eu vou conseguir treinar, ter um pouquinho mais de experiência e, querendo ou não, a gente absorve alguma técnica deles, né? Com certeza. Pode ser que eu não vou conseguir acompanhar ele, mas alguma coisa eu vou tirar de aproveito para mim, né? Então, isso me traz uma vantagem, né, também, né? No JASC já vou estar um pouquinho descansado, não vou ter estresse do trabalho, né? Então, vai estar um pouco mais leve, né, para isso, né? E pretende dar continuidade. E tem alguma competição que tu não participou ainda que tu almeja competir? Tenho. Eu acho que é o sonho de todo ciclista, que tanto amador profissional. Eu queria ir para o Brasil Ride e tem o The Race, que é no litoral do Catarinense, em Garopaba, e o Brasil Ride, tem um Brasil Ride em Bonito, que são 3 dias, e tem um Brasil Ride na Bahia, que daí são 7 dias competindo, né? Então, qualquer uma dessas provas eu tô com foco já pro ano que vem ir, e a preparação já começa agora, né? Já começou, né? Já vem carregando, né? Já praticamente 10 anos e tá ali, né? Sim. Memória, e com certeza esse JASC vai ser um intercâmbio muito importante de troca de informação, né? Vai, porque tu vê muita gente melhor que você, né? Então, tu tem que saber disso também, né? Que vai ter gente que tá muito mais à frente de treinamento que você, e tu vai ter que ver o que a pessoa faz, um exemplo, numa linha de um XCO, ver o que a pessoa faz, o porquê que ela faz. Então, é aquela memória, né? Fotografar com o olho, né? Ver o que a pessoa está fazendo, né? Por que ela está fazendo, conversar, trocar uma ideia, né? E eles, por mais que sejam atletas profissionais, já estejam num nível muito mais alto que nós, são seres humanos como eu e você, né? Então, converso com pessoas que são bem humildes, converso com nós tranquilamente, né? Não vão ter aquela, vou passar uma técnica, o cara vai me ganhar, né? Então, não tem esse jogo, né? Sim, que legal. É assim que o esporte se constrói, né? E os caras geralmente são grandes assim porque tem esse comportamento, essa conduta, né? Sim, a humildade é uma coisa que tem que levar junto no ciclismo, né? Acho que em qualquer outro esporte também, né? Porque todo mundo é humano, né? Eu sou melhor que você numa coisa, você é melhor que eu em outra, né? Então, é assim que a gente evolui, né? Como o ser humano vai evoluindo. Exatamente. E Paulinho, as tuas ambições daqui para frente em relação ao ciclismo, o que tu almeja? A gente pensa muitas vezes o que é o sonho quando era menor, né? Então, eu sempre quis fazer triatlo, né? Eu fiz triatlo por um tempo, né? Até foi para o Mundial de Triatlo. E o objetivo é um dia fazer um Ironman, né? Um meio Ironman já fiz. E Brasil Ride, né? Da Sneyna, que é o sonho de qualquer ciclista, né? Então, a idade muitas vezes não é um problema, né? E sim, a gente tá mais preparado, tem mais experiência, que são provas muito difíceis, não são pessoas novas, porque existe muita questão do psicológico, né? Então esse seria o grande objetivo que eu teria, né, a longo prazo, né, próximos anos, né, mas ir pra frente aí. E Bigode, o que o ciclismo trouxe para tua vida? Eu acho que o ciclismo, além do esporte, é minha segunda família, né? Então, a gente traz desde casa, desde pequeno, né? Então, a primeira bicicleta, até esse dia eu estava lembrando, a primeira bicicleta que eu tive, uma foto que o meu tio me deu, e daí olhando lá, eu falei, cara, quem diria que eu iria pedalar, né? Então, saí de uma base da época militar ali, né? Tinha um fortalecimento, um TFM que a gente fazia, né? Não queria parar e estamos aqui, né? Até agradeço muitas vezes a minha esposa, né? Minha família, né? Porque tu abre mão disso, né? Tu tem que
filha pequena, hoje ela tá em casa, né? Então, tu tem que abrir mão pra, às vezes, tu olha assim com aquela carinha, assim, ela não entende ainda porque ela é nova, né? Mas tu sai de casa e fala, bah, vou ter que deixar ela e vou ter que treinar, né? É um sonho que a gente tem, né? Um dia, pai que dá o azar ou a sorte de ganhar um JASC, né? Nunca se sabe, né? O teu dia, né? Como tu vai acordar, né? E o mental também trabalha muito nessas provas, né? Tu parar e descarregar aquela energia e falar, não, desliga aí, agora deixa eu fazer minha prova, né? Então, se tu tá muito estressado, muito carregado, a bicicleta hoje é o meu escape, né? Eu trabalho com pessoas, lido com gestão de pessoas, então tu tem estresse diário, tem que trabalhar com várias pessoas, né? E às vezes tu tá meu Deus, eu quero pegar aquela bicicleta, eu vou destruir ela, né? Tu vai e descarrega aquela tua energia, né? Então, isso ajuda muito também dentro da minha função hoje na empresa que eu tô, que eu chego aliviado, né? Então, como eu treino 5 dias na semana, então a gente consegue descarregando as baterias, né? Chega em casa, dorme, vira o time, né? Vamos de novo, né? No outro dia de novo, né? Que massa. E Paulinho, refaço a pergunta para ti. O que o ciclismo trouxe para tua vida? Eu sou hoje o que eu sou graças ao ciclismo, né? A minha esposa eu conheci, né, devido ao ciclismo, né? E a minha carreira que até hoje eu fiz foi em cima do ciclismo, né? Hoje eu trabalho também como professor no Senac, né? Mas toda a parte profissional começou desde aquela época, desde o ano 2000, né? Que comecei no esporte. Eu tinha 18 anos, vim para Chapecó competir, então eu competi por várias cidades e me tornou quem eu sou hoje, né? Então eu tenho família, tenho minha filha que está no esporte também e é muito competitiva também. E o esporte só me trouxe muita alegria, muito conhecimento, muitas viagens, né? Muitas histórias legais para minha vida. Uhum. Acho que a gente abordamos a situação da viagem aqui do Bigode, mas queria uma experiência tua, Paulinho, de viagem que tu lembra, que tu recorda, que gostaria de dividir com a gente. A gente foi para o Mundial de Triatlo na Itália, na Sardenha, e me lembro daquela época, imagina, primeira viagem internacional, né, para o Mundial, ia correr elite, né, que a gente tinha ficado o terceiro melhor do Brasil. E imagina a ansiedade de chegar no local. Cheguei lá, pegamos as bicicletas, colocamos no carro e fomos pro hotel. Era 3 horas para atravessar a ilha da Sardenha. Chegamos lá, cadê minha mala, né? Meu Deus. Tinha esquecido no aeroporto. E nós na época não existia GPS, era em 2015, nem GPS não existia direito. Então imagina, vamos ter que voltar, como é que vamos voltar? E vai estar lá a nossa bagagem, vai estar nas coisas. Tivemos que voltar 2 horas para voltar a pegar os equipamentos, né? Então a gente passa por alguns perengues, né? Ou até algum evento a gente esqueceu uma roda da bicicleta, né? Teve que pegar emprestado com alguém, ou esquece o capacete, né? Então sempre acontece alguns perengues, mas ainda bem que a gente tem bastante amizades, né? A gente consegue alguma coisa sempre nos locais. Ou quebra uma bicicleta um dia antes, ou algumas horas antes, né? Já aconteceu no estadual, que era 2 horas da largada, fui vencer o trajeto, quebrou o trocador traseiro, porque em trilhas, mountain bike, tem muito galho, né? Então, 2 horas da largada quebrou o trocador, num sábado à tarde, onde é que vai comprar, né? Mas sempre se dá um jeito, ainda bem, e se consegue resolver, né? Mas isso é muito legal, a experiência, né, que a gente tem em lugares diferentes. Uhum. E comida exótica, chegou a pegar já? Ano passado a gente foi para Abu Dhabi, né, graças ao ciclismo virtual, que todos os colegas da equipe nossos são da Arábia, né, então a gente acabou se reunindo lá. Lá tem uns doces muito deliciosos, né, e muitas comidas do mar que eu nunca tinha comido na minha vida, né, camarão, lá se come camarão com a mão, eles dão uma luva e você abre o camarão desse tamanho assim, né, come com a mão, né, e comidas exóticas não é muito caro, né, Brasil é uma fortuna, né, ou existe uns doce feito no Brasil ele é aquele macarrão bem fininho, sabe? Lá eles fazem doces com esse macarrão, que é uma delícia, né? Eu falo muitas vezes que quem gostaria de ir para o Oriente Médio, vá um dia para Arábia, Abu Dhabi, Dubai, que vai surpreender. E daqui 5 anos vão ser potência mundial no esporte. Pode escrever. Uhum. Só para você ter uma ideia, Chapecó, ele
ele investe no esporte 3,5 milhões no esporte, em todas as modalidades. Esse evento que eu participo aqui, em um mês, ele distribui 5 milhões. Para uma modalidade. Para uma modalidade só. Então lá eles investem em todos os esportes. De base, em qualquer esporte, eles investem um dinheiro muito, muito alto. E, Paulinho, tu como treinador, agora eu vou puxar esse link. Provavelmente tu acompanhou alguma rotina de treinamento deles lá? O que é de diferente da rotina de treinamento para cá? Todos os aplicativos têm, existem treinos estruturados também, né? E na época a gente foi para lá por causa da prova virtual, mas tinha uma prova presencial, né? E aí quem passava esses treinos é o treinador da UAE, que é o Kevin. E aí a gente muitas vezes acaba dando algumas ideias, né? Porque muitas vezes, antigamente se falava muito em volume de treino. Tem que ter volume de treino, né? Só que tu tem que também ter muitos estímulos, muitas intensidades. Então, para um atleta se dar bem, hoje é você trabalhar o que você vai fazer na prova. Então, tu tem que trabalhar a parte cardiorrespiratória. Muita intensidade. Tu tem que ter, claro, um condicionamento físico, né, para aguentar 100 km, 150, 200 km. Mas a intensidade hoje é muito importante. Sim. Né? Fazer o teu corpo responder rápido e se recuperar rápido. Para você ver se o atleta está bem, é você dar um estímulo forte para ele e observar a frequência cardíaca 30 segundos, um minuto depois. Então, se ela baixar ele logo, conseguiu segurar. Se ela baixar logo, tu tá com condicionamento ótimo. Se ela não baixar, tu tá morrendo. Exato. Não tá bem. Não, é legal porque, assim, querendo ou não, nesse bate-papo a gente conversa com diversos públicos e um dos públicos é a parte dos treinadores, né? E eles vão querer absorver essas informações e a gente tem as nossas vivências e realmente a gente percebe muito isso. Eu sou da modalidade do basquete. Eu trabalho com basquete na parte, né, nessa transição de atleta para treinador e a gente percebe muito também essa questão do trabalho das valências físicas dentro da nossa modalidade esportiva, porque o basquete é algo totalmente diferente, mas a potência ela tem total relação com a modalidade, né? E a gente trabalha muito com essa situação da parte de oxigenação, enfim, parte de potência que a gente estava conversando, e realmente são pontos que tem que se atentar. Trabalhar somente em uma valência não vai atender o atleta na sua complexidade, né? Tem que ter essas variações. E dentro do ciclismo, quais mecanismos que vocês utilizam na parte do treinamento, na questão assim de prescrição da potência? Tu comentou um pouquinho antes, queria que tu aprofundasse um pouquinho mais a respeito. O ciclista trabalha com zonas de frequência, né? Na frequência cardíaca tem várias maneiras de trabalhar, né? Mas mais popular de zona 1 até a zona 5, né? Só que as zonas de frequência cardíaca tem o grande problema é que ela demora muito para baixar, né? Então trabalha mais para questão para verificar a recuperação do atleta. Então eu trabalho as zonas de potências, tem 7 zonas de potência, né? Por exemplo, um atleta campeão no Tour de France, ele anda 90% da prova em zona 2, que é praticamente a nossa frequência um pouquinho mais alta que a gente está conversando agora aqui. Então é uma frequência muito baixa. Nossa. Né? A atleta Gabriela Guerra, que é brasileira, vice-campeã mundial, tu vê ela anda a 120 batimentos por minuto, então a frequência é muito baixa. Então trabalha com zonas de potências, né? E hoje no ciclismo é muito falado sobre também a questão psicológica. Né? Psicológico no ciclismo é muito importante. É muito importante. Por isso que existem algumas provas que é proibido você usar fone. Porque o atleta acaba incentivando você em alguns momentos chaves. Sim. Não tem Olimpíadas não pode ter comunicação. Né? Tem muitas provas. Eu já venci provas porque meu técnico falou, agora ataca. E eu fui lá, ataquei e venci a prova. Né? Então, tem vários quesitos, várias questões muito importantes hoje no esporte. O JASC é permitido ou não? Mountain bike não é permitido, né? Ciclismo não é permitido. Qualquer atleta pode se tornar, né, ciclista. Né? Basta ter paciência, foco, perseverança e psicológico muito forte. Né? Qualquer esporte você não consegue
ter um rendimento alto em 1, 2, 3 anos, né? Então, qualquer esporte você tem que ter no mínimo 5 anos para você ter um desempenho alto. Muitas pessoas acabam abandonando porque não querem esperar, não têm paciência, né? Então, qualquer atleta pode ser ciclista, né? Basta querer, né? Basta querer sofrer um monte, né? Mas eu penso muitas vezes que não é nem ser atleta de alto nível, né? E sim você praticar o exercício físico, que você vai você vai conseguir chegar a lugares que você nunca conseguiria. Você conseguiria chegar a lugares que você nunca iria antes, né? Conhecer muitos lugares diferentes, muitas pessoas diferentes e além do ganho da saúde, né? Hoje o esporte é o melhor investimento que você faz, né? É melhor você fazer um esporte do que na farmácia comprar um remédio. Então, Paulinho, gostaria de agradecer a participação na nossa conversa aqui no Além do Jogo, Bigode da mesma forma. Para quem quer acompanhar vocês, como é que eles podem fazer? Hoje, no meu Instagram mesmo, hoje eu tenho ele para compartilhar, eu boto meus treinos, alguns vídeos da nossa... A gente tem um canal no YouTube, né, que é o Bike aos 40, que é entre nós amigos ali que fizemos e acabou surgindo depois a equipe Nilutoso, né, então faço gravação de alguns treinos, algumas provas, eu tenho lá, né, meu Instagram é bigode_neu e também tem o Bike aos 40, né, @Bike aos 40, que é o Instagram, e também tem no YouTube, né, tem algumas gravações, alguns trechos que a gente vai que é, às vezes eu vou para uma cidade no Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, eu pego, boto a câmera aqui no peito, gravo algumas regiões que a gente não tem aqui nessa região, né? Então muda tudo, né? Então tá sempre publicando alguma coisinha, né? A gente sempre tá ali, né? Uhum. Muito legal. E Paulinho, como que a gente faz para te acompanhar? Pode me acompanhar também no Bike aos 40, né? Que eu também sou às vezes um cameraman, mas tô meio fora últimos anos aí. Também tem o Instagram pkt.training, né? Que é o meu Instagram profissional que eu tenho lá também. Show de bola, pessoal. Obrigado novamente. Obrigado né? eu. E com certeza a nossa conversa foi muito construtiva para o nosso público. Obrigado mesmo.